Então, amados, depois que Jesus exorta os discípulos, está escrito o seguinte: e eles, os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a terceira pergunta do texto. Agora não é mais dos discípulos para Jesus, agora não é mais de Jesus para os discípulos, agora é a pergunta entre os discípulos. Pense comigo na cena. O barco ainda está gangorrando. Os discípulos, transidos de frio, talvez, pelo menos todo, molhados, com os olhos estupefatos, diante de um milagre insólito. A natureza, furiosa como uma fera, recua diante da ordem do soberano Criador. E os discípulos então, tomados de uma reverência profunda, perguntam-se uns para os outros: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós poderíamos responder essa pergunta: este é aquele que nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, no conselho da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejaram todas as coisas e criaram e estabeleceram um plano eterno, uno, perfeito e eficaz. Quem é este? Este é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, porque tudo por meio dele foi feito e sem ele nada do que foi feito se fez. Os mundos estelares, as galáxias distantes, esse cosmos com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, tudo veio à existência pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro perfeito, cujo sangue libertou o povo da escravidão. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra dele. Ele é a realidade de todas essas coisas. Quem é este? Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino. Quem é este? Este é aquele que nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus e libertar os cativos do diabo. Quem é este? Este é aquele que fez que os cegos vissem, que os surdos ouvissem, que os mudos falassem, que os coxos andassem, que os leprosos fossem purificados, que os mortos ressuscitassem. Quem é este? Este é o Salvador do mundo. Este é o pão da vida e a luz do mundo, a porta da salvação. Este é o bom pastor. Este é a ressurreição e a vida. Este é o caminho e a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é a brilhante estrela da manhã. Este é o sol da justiça. Quem é este? Este é o Salvador, o Messias, o Senhor. Quem é este? Este é o Cordeiro que foi morto para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Quem é este? Este é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Quem é este? Este é a nossa esperança, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a razão da nossa vida. Quem é este?
Este é aquele que por amor de nós não julgou difícil demais enfrentar o opróbrio e a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe estava proposta, enfrentou a cruz, levando sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós verteu sangue e lágrimas no Getsêmani, na mais terrível batalha da história da humanidade, para comprar-nos com a sua graça, para comprar-nos com o seu sangue. Quem é este? Este é aquele que sofreu cusparadas lá no sinédrio judaico. Este é aquele que foi vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que pegou o lenho e pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida, caminhou para aquele calvário como um rei caminha para a sua coroação. Quem é este? Este é aquele que foi pregado no madeiro pelos nossos pecados, foi sepultado segundo as Escrituras, mas ressuscitou em glória para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que matou a morte com a sua morte, triunfando sobre ela, arrancando o seu aguilhão e garantindo para nós imortalidade e ressurreição, num corpo imortal, num corpo incorruptível, num corpo poderoso, num corpo glorioso, num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja, este é aquele que voltou aos céus, este é aquele que está sentado no trono, este é o nosso advogado, este é o nosso sumo sacerdote, este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que depõe reinos e levanta reinos, que depõe reis e levanta reis. Quem é este? Este é o nosso grande Deus, que há de voltar em glória, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, vitoriosamente.